Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como operar ciclos de commodities, que se você entrar no momento certo, o potencial ali de retorno, de rentabilidade é explosivo. Realmente, algumas commodities, até vou comentar um pouco sobre o caso de urânio ao longo do vídeo, tem o potencial até de mudar vidas, né? De valorizações de 10 mil, 15 mil por cento, é realmente loucura. Mas, assim como o potencial de valorização é maravilhoso, o risco também é maravilhoso negativamente, né? É um altíssimo risco, tem um grau especulativo, por isso que nada do que eu falo aqui é uma recomendação, pelo amor de já, leva isso como um instrumento informativo para você estudar, aprender coisas novas e saber que precisa de um grau elevado de risco, de perfil de risco para poder fazer esse tipo de operação. E mesmo assim não é uma operação de um mês, day trade, nada disso, tá? É uma operação que a gente busca fundamentos, só que sim, existe uma especulação porque a gente está especulando sobre o preço de uma commodity no futuro. Tá? Então fica até o fim que eu vou explicar exatamente os pontos de um ciclo de commodity, tudo que você precisa saber caso queira aí entender um pouquinho mais e quem sabe começar a operar entendendo os riscos aí da tese. Tô agitado, vamos lá, que tá maravilhoso esse vídeo, tá? Ó, chuchu, beleza, vamos lá. Olha, então você está chegando agora aqui, meu nome é Rodrigo e esse é o Urso da Bolsa. Deixa o convite para você clicar no botãozinho vermelho e se inscrever e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu falo de investimentos no geral, investimentos, bolsa de valores, criptomoedas, teses, né? Eu falo bastante de urânio também, que é uma tese que eu acredito, enfim. E deixa o like no fim do vídeo, eu te relembro, tá? Que eu quero realmente agregar valor aqui para você. Sem delongas, vamos entender um pouco sobre ciclos de commodities. Eu já abri aqui um PowerPoint para a gente poder trabalhar. Deixa eu achar aqui. Cadê? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui que eu estava aberto ali embaixo. Então, beleza. Como operar ciclos de commodities, guys? Vamos entender isso. Primeira coisa que vocês precisam saber. Por que o risco é alto, mas os ganhos podem ser explosivos? Primeira questão. Entendendo o modelo de negócios de uma mineradora, né? Uma exploradora, produtora de alguma commodity. Bom, basicamente, essas empresas exploram, desenvolvem, produzem e vendem uma commodity. Ou seja, é sustentado basicamente pelo preço da commodity. Então, se você ainda não entende basicamente o conceito de commodity, commodity é o quê? É soja, é milho, é trigo, é proteína animal, é ouro, é prata, é urânio, ou seja, é todo aquele tipo de produto que é mais uma matéria-prima, que se eu extraio ouro aqui no Brasil, na Austrália, no Canadá ou no Peru, é o mesmo ouro, não vai mudar nada, não tem um ouro mais bonito que o outro, ou um ouro premium, enfim. Óbvio, existem alguns graus ali de minério de ferro, uma coisa que pode mudar um pouquinho, mas no geral o preço é negociado globalmente. Você tem um preço para o minério de ferro, um preço para o ouro que é negociado globalmente. Commodity, basicamente entenda como uma matéria-prima. Tá? E essas empresas produtoras de commodities, basicamente elas extraem a commodity e vendem. Não tem muito segredo. Né? É diferente de você produzir um relógio suíço, que você precisa juntar todas as matérias-primas, precisa de toda uma inteligência, um know-how agregado ali de anos para construir um relógio maravilhoso com todas as eficiências ali, todos aqueles elementos de valor agregado. Né? Então não existe isso. É comprar, extrair e vender commodity, basicamente isso. Ou seja, se o preço da commodity sobe, essas empresas se tornam muito mais rentáveis. Se o preço da commodity cai, elas ficam um pouco mais fodadas aí, né? Com o passar do tempo, com o preço em baixa da commodity. Tá? E outra característica é a ciclicidade. Então vamos entender, o preço das commodities passa por ciclos extremamente bem definidos e longos, com duração de anos, às vezes até uma década ou um pouquinho mais. Isso faz com que o timing de entrada seja muito cuidadoso, seja feito com cuidado, né? Faltou que seja feito com cuidado e fundamentado, pois o risco de entrar em um fim de ciclo é altíssimo. Se você pega um ciclo de alta mergulhando num ciclo de baixa, um bear market daquela commodity, você vai tomar, você vai ficar anos aí segurando prejuízo até esperar um novo ciclo de alta. Outra questão é a alavancagem, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Já vou explicar isso. Porque as mineradoras de commodities têm uma alavancagem em relação ao preço da commodity, o que faz com que o preço das ações exploda para cima ou para baixo de acordo com o preço da commodity. Ficou confuso? Rodrigo, não entendi nada, me explica, pelo amor de Deus. Então, vou explicar. Olha aqui. Então vamos pensar o seguinte. Preço do urânio vai de 30 dólares para 35 a libra. Ou seja, quanto que foi esse aumento? 16,6%, arredondando. Tá? De 30 para 35, aumento de 16%. Agora, a empresa tem um custo de exploração de urânio de 25 dólares. Quando o preço do urânio vai de 30 dólares para 35, a rentabilidade dessa empresa vai de 5 dólares para 10, ou seja, um aumento de 100%. Entendeu? Não entendeu, né? Então é o seguinte, a empresa gastava 25 para produzir, para extrair, etc., aquela commodity. Vamos usar como exemplo o urânio. Se antes ela vendia a 30, ela tinha uma lucratividade, uma rentabilidade, sendo bem simplista, tá? De 5 dólares
por libra ali de urânio. A partir do momento que o preço do urânio vai de 30 dólares para 35, só que o custo de produção dela se mantém em 25, na medida é isso que acontece, a rentabilidade dela vai de 25 para 35, ou seja, ao invés de estar lucrando 5, agora ela está lucrando 10 dólares. Ou seja, se ela lucrava 5 e agora está lucrando 10, o aumento foi de quanto? 100%. Então existe uma alavancagem. O preço da commodity subiu só 16%. Só que a rentabilidade da empresa vai subir muitas vezes mais do que o aumento do preço daquela commodity. Isso vale tanto para cima quanto para baixo. Por isso que quando o preço da commodity cai, as ações podem cair muito mais porque espera menos rentabilidade daquela empresa que ela vai estar tomando ali. Por isso tem que tomar muito cuidado. Beleza? Porque o mercado de commodities é cíclico, Rodrigo. 2 motivos, tá? 2 motivos. Motivo número 1. Ele é intensivo em tempo. Então, as empresas não respondem imediatamente às mudanças do mercado. Por exemplo, não se descobre, desenvolve, explora e entrega urânio para o cliente do dia para a noite. São anos de exploração de uma nova mina, desenvolvimento do projeto, mineração, regulamentação, etc. Ou seja, a demanda pode subir rapidamente, mas a oferta não vai conseguir acompanhar na mesma velocidade o aumento da demanda, o que faz com que o preço da commodity tenha uma valorização absurda por conta desse descompasso entre oferta e demanda que acaba acontecendo pela questão temporal. O mesmo acontece no momento oposto do ciclo, quando vai entrar num período de depressão ali do preço da commodity. Motivo número 2, intensivo em capex. O investimento necessário para exploração, desenvolvimento e produção é bastante elevado. Isso significa que, por exemplo, em um período de baixa do preço daquela commodity, o preço tenha que subir muito para que novos players entrem no mercado e comecem a exploração. Então, para pincelar um pouco melhor isso aqui, tá? As empresas têm que gastar muito com maquinário para manter as minas funcionando, os projetos, etc. Então, se o preço daquela commodity está muito baixo e a operação não é lucrativa, essas empresas têm um desincentivo. Elas vão investir menos, elas vão ter um capex menor, elas vão desligar as minas, vão fechar as minas porque não está rentável o negócio. Ou seja, quando você começa a fazer isso, diminuição de capex, diminuição de projetos, fechamento de minas, a oferta vai diminuindo cada vez mais daquele produto. A produção diminuindo. Até que em algum momento a demanda está subindo e a oferta está aqui bem baixinha e o preço não se mexe. Ou seja, o preço vai ter que subir para a oferta, para a produção aumentar aos poucos, para ter um incentivo ao aumento da produção. Tá? Então vamos lá. Isso aqui é um gráficozinho que vai exemplificar melhor o ciclo de urânio. Então imagina que essa linha ondulada aí seja o tempo passando aí, 5, 10 anos, vamos colocar uns 10 anos aí, tá? Então você tem esse movimento bem claro de altas e baixas. No movimento mais baixo aqui, na cauda inferior, o que a gente pode dizer? Tá? O preço da commodity está tão deprimido, nesse ponto aqui, nesse amarelinho, que aos poucos a demanda começa a aumentar. Por quê? As empresas que demandam aquela commodity estão com uma grande vantagem, né? Se você tem um produto que você precisa para produzir o que quer que seja e esse produto está muito barato, você vai demandar bastante dele, vai aproveitar que o preço está baixo e vai comprar muito. Então aos poucos a demanda começa a aumentar quando o preço da commodity está aqui embaixo. Há pouco incentivo de produção, justamente pelo preço baixo da commodity, que foi o que eu expliquei no slide anterior. Não faz sentido produzir. Quando a demanda começa a aumentar, a produção não consegue acompanhar no mesmo ritmo. E com o passar dos anos, o gap entre oferta e demanda se torna maior, fazendo com que não se tenha outra alternativa, senão que o preço da commodity suba fortemente. E aí a gente começa a ver o movimento aqui, ó, de alta, começa a valorizar o preço daquela commodity. Certo? E aí, passados alguns anos, que o preço da commodity foi subindo, se valorizando, etc., você chega num pico lá no alto, tá? Como que é esse pico, a característica? Bom, esse é o momento, que é essa segunda bolinha aqui, esse é o momento que por conta do preço alto da commodity já por vários anos, muitos players entraram naquele mercado, estão produzindo aquela commodity, porque do dia para a noite se tornou muito lucrativo, então muita empresa entrou para produzir aquela commodity, a produção aumentou fortemente e o mercado está inundado daquele produto, daquela commodity. A oferta aumentou demais. A demanda começa a diminuir, muitas empresas vão à falência, uma briga para vender todo aquele excedente acontece e derruba o preço da commodity. Existe um excedente de oferta, demanda caindo, o preço vai deprimindo lá para baixo e aí você tem a volta do ciclo derramando tudo ali. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, né? Mesmo gráfico do anterior, mesma ondulação,
E a gente vê aqui que no pico baixo, né, nesse vale aqui, nessa cauda de baixa, esse seria o momento, e aqui eu não estou falando que é um dia ou uma semana específica, tá? Geralmente fica no momento deprimido por anos, dependendo, tá? Então um momento é um espaço bem grande de tempo que você pode pegar esse momento deprimido para esperar nos próximos anos a subida. Então o momento de entrada no ciclo, quando o preço está há anos deprimido e ao mesmo tempo é possível enxergar diversos fundamentos demonstrando uma retomada forte da demanda, que ainda não refletiu ou refletiu pouco no preço da commodity. Então esse é o momento ali mais interessante de se expor. E quando é o momento que você tem que tomar mais cuidado de não se expor, ou se tiver exposto, começar a sair um pouco ali já da tese. O momento de saída é justamente quando os preços se multiplicaram consideravelmente nos últimos anos, novos projetos de mineradoras surgem para explorar aquela commodity, os ganhos já foram extremos e os fundamentos começam a mudar de direção, mostrando um excedente de oferta em relação à demanda. Esse é o momento de ficar de olho, ainda pode durar alguns anos esse preço da commodity lá no alto, mas é o momento de ficar um pouco mais de olho, botar um pouco de lucro no bolso, enfim. Beleza? Então, resumindo, olha o que você precisa saber, o que você precisa entender para saber operar o momento do ciclo de commodities. O que você precisa para entender o momento do ciclo de uma commodity. Essas perguntas vão te ajudar muito. Quando você quiser saber, puta, será que o urânio está em um momento de entrada que pode se multiplicar o preço nos próximos anos? Esse conjunto de perguntas que eu cheguei aqui pode ajudar muito, tá? Um modelo que eu criei, baseado nos meus estudos, mas enfim, eu criei um modelinho de perguntas que pode ajudar. Primeiro, qual é a função dessa commodity? Onde ou o que ela é utilizada? Para quê? Né? Ou seja, quem demanda essa commodity aí? Segundo, dentro das funções dessa commodity, existe algum mercado em um evidente crescimento e que será altamente demandado nos próximos anos? Outra coisa para se pensar e pesquisar. Terceiro, existem notícias, movimentos globais, projetos relacionados ao mercado dessa commodity e que poderiam impulsionar ainda mais a demanda para os próximos anos? Outro ponto. Quantas mineradoras estão ativas hoje? Qual é o capex dos últimos 10 anos dessas mineradoras? Então, aquilo que eu falei, será que existe um excedente de mineradoras produzindo aquela commodity, ou nos últimos anos o número de mineradoras vem diminuindo cada vez mais? E essas mineradoras estão investindo mais dinheiro ou estão reduzindo o capex? Isso não é um indicativo de como está sendo a produção daquela commodity. E a gente quer o quê? Que a oferta esteja cada vez mais restrita, mais enxuta. Outro ponto. Como está a produção global dessa commodity? Os dados demonstram queda ou estagnação da produção? Minas estão sendo fechadas? É outro ponto para a gente entender o lado da oferta. Se está tendo crescimento da oferta, muita produção ou avacalhamento ali, né? Queda da produção. Avacalhamento? Nossa, acabei de falar um negócio aqui que eu não sei se está certo. Outro ponto. Qual é o comportamento do preço dessa commodity nos últimos 5, 10 anos? Então pega ali os últimos 5 anos, ela vem numa tendência clara de alta ali do preço da commodity, ou ela está depressiva, veio de uma alta e está caindo, ou está há 5 anos já numa faixa extremamente deprimida. Isso é um outro indicativo de que momento a gente pode estar no ciclo. E aqui eu trouxe a fotinho do urânio, que é a tese que eu gosto muito e que eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você dar uma assistida, que eu falo exatamente tudo sobre a tese de urânio, que é a minha preferida ali para operar sua commodities nos próximos anos aí. Belezura? Então fica o convite para você se inscrever no canal, deixar o gostei caso tenha agregado. Espero que sim, foi um conteúdo bem denso aqui que eu trouxe, mas acho que ficou completo para vocês aí. De novo, se tiver interesse, que não é recomendação, operarem ciclos de commodities de alguma maneira e saberem como estudar também. Um beijão, deixa o gostei, se inscreve no canal para não perder nada. Fui e tchau. Opa, tudo bom? Quero ver que você não está inscrito aqui no canal ainda. Faço convite, ó, botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve e fica a par de todo o conteúdo que eu vou trazer sobre o mercado financeiro. Beleza? Rapidinho, você me ajuda demais. Desculpa atrapalhar seu vídeo, tá? Vamos voltar. Tchau.